E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Muito bem, de volta na nossa programação. Hoje o Ensinar e Aprender é um pouquinho diferente. Estamos na linha com Cecília Góes. Olá, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que está? Tudo ótimo. Olha só, queria desejar para você um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Porém, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Não só de parabéns é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia de quê? Hoje é um dia de várias coisas, não é só da mulher realmente. Hoje nós estamos fazendo esse programa diferente, estamos aqui no ar com você por telefone. E eu queria falar também desta mulher educadora, né, empoderada, da mulher que não fica só fazendo um tipo de trabalho. Na realidade, a gente aqui hoje ao vivo na Rádio Geek com um formato diferente está entusiasmando esses cumprimentos à mulher empoderada e à mulher educadora. Uhum. E hoje é o Dia da Mulher, mas por quê? Qual que é o fundamento do dia de hoje? O fundamento de hoje, do Dia da Mulher, vem lá daquelas histórias da liberação do movimento feminista, de queimarem sutiãs na praça. Então essa é a ideia daquele momento. No entanto, nós temos a condição de saber que esse foi um primeiro momento, e nesse primeiro momento havia meio que um desespero de uma liberação que talvez se conseguisse de outra forma. E começa lá essa história e vem seguindo com a luta feminina em cima de várias questões para ser valorizada essa mulher que tem dupla jornada às vezes e não se considera empoderada. E é isso que a gente gostaria, né? Que a sociedade reconhecesse que nós somos empoderados e que o Dia da Mulher, a meu ver, como educadora, não é somente o dia 8 de março. É claro que é uma coisa instituída, né? Mas o Dia da Mulher é todos os dias, o Dia dos Homens é todos os dias. Então, um pouco de mudança de paradigma com isso. Mas essa história se firmou exatamente com este primeiro movimento que começou do feminismo com a queima dos sutiãs na praça, né? Uhum. E é uma luta pelos direitos femininos que ainda hoje, assim, né, é uma luta constante, mas que na época nem era questionado, né? Ele começou a ser questionado nessa época, né? Exatamente. Começou a ser questionado nessa época, sim. E, na verdade, havia, assim, muito pouca coragem. Poucas pessoas conseguiam se atrever. A mulher não conseguia abrir os olhos, ela não se atrevia a fazer isso. Então, nem levantar os olhos para as pessoas, tinha dificuldade com essa questão. Era uma submissão absurda. E isso já é alguma coisa que nós conseguimos, então, ultrapassar com atitudes renovadas, com maneiras mais liberais, né, de tratar a nós mesmas, buscando esse respeito. Você que é uma educadora, você tem contato com, assim, alunos de várias idades, né? Como que você vê essa mudança de comportamento em relação ao direito da mulher em diferentes gerações de pessoas? É uma coisa mais explícita para a juventude e o pessoal que é mais, vamos dizer assim, jovem há mais tempo, eles são mais resistentes a isso? Como é que você enxerga esse movimento? Sem dúvida, essa geração, e eu lido que é uma geração mais já após a formação de graduação, e mesmo na graduação, é um pessoal que já chega extremamente mais seguro do seu empoderamento, da sua posição como mulher, inclusive dos seus propósitos. Isso é uma coisa que a gente nota bastante. As meninas e os meninos chegam com um propósito determinado. Eu diria para você assim, 60% chega com esse propósito determinado e 40% está ali, por exemplo, se for na graduação, está ali tentando alguma coisa. Aí pode parar no primeiro semestre, tentar uma outra área, enfim. Mas
com relação ao estar no mundo, esta forma, ela já chega meio que instalada, internalizada. E eles já chegam querendo fazer e acontecer. Por isso é importante que nós tenhamos, assim, um olhar que não é acima deles. É um olhar que está com eles. E isso é diferente. Porque se eu me coloco numa posição de superioridade, de autoritarismo, aí realmente eu vou cair num conceito do qual as mulheres querem se livrar há muito tempo. Então, é mais uma relação que fica num mesmo nível, o que é muito importante, e acolhe essa nova postura dessa meninada que está chegando. E para você, como é que é ser professora em 2019? E como é que foi ser professora no passado? Porque hoje em dia é questionado tudo isso. Há um tempo atrás não se era. Então, para você como professora, como é que é estar na frente de uma galera que hoje em dia questiona e antigamente tá na frente de uma galera onde ninguém questionava nada? Tá. Olha, gostei dessa pergunta, né? É assim, a minha geração realmente não questionava absolutamente nada e o temor era bem difícil, né? Quando eu iniciei minha carreira, isso já faz 35 anos, obviamente havia um pouco de mitos, coisas que eram colocadas e que a criança era meio que obrigada a acreditar. Então, eu sempre trabalhei, a maioria do meu tempo foi mais em colégio confessional do que laico, e então a gente tinha duas situações. Nos colégios confessionais havia ainda uma pressão muito grande, isso há lá 30 anos atrás, para que se cumprisse aquela religiosidade toda, mais voltada para o catolicismo realmente. Nas escolas públicas, uma carência enorme de um afeto maior, de coisas que trouxessem a criança, o aluno mais próximo de nós. Então, assim, você perguntaria para mim, é mais fácil trabalhar na escola pública ou na escola confessional? Eu diria para você que não existe o fácil ou o difícil, desde que você, professor, se coloque como alguém que está lidando com um ser humano. Você é ser humano, feito de 4 dimensões, lidando com outro ser humano que é exatamente igual a você, não importa a classe social. Então, na medida em que você internaliza isso, mas demora. Olha, Gabriel, demora, porque eu vou dizer para você 2 coisas que são mudanças fundamentais. Quando eu comecei minha carreira, eu não era mãe, né? Então, isso, você tem uma visão e você sai da universidade cheia de teorias e a hora que a prática vem, que você tem aquele bando de crianças na sua frente, você fala, meu Deus, aonde eu vou usar o que eu aprendi, por onde eu começo, né? Então, é gostoso a gente perceber que quando nós começamos a dar um pouquinho de espaço para eles, aí é um aprender e ensinar que acontece junto. Mas lá no começo, vou te confessar, lá no começo era um pouco autoritário, a gente até era obrigado a ter esse posicionamento vindo da própria instituição. E aí, isso foi suavizando e eu diria para você que adquiriu uma outra interface de uns 10, 12 anos para cá. A gente ainda tinha muito autoritarismo instalado. Tipo Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Quando eu comecei, foi por aí. Era aquela coisa, assim, mega exigente, né? Sim. Mas eu sou muito suspeita em dizer porque estar em sala de aula é uma coisa que eu amo fazer. Não vivo sem o chão de sala de aula. Então, o meu aluno é meio que uma extensão de mim. E eu adoro fazer isso, né? Estabelecer essa relação. E eu vejo que ainda, né, eles se mantêm em pequenos grupos. Isso é comum de fazerem o que eles chamam de panelinhas, né? Ainda acontece isso. E aí a gente já vai entrar numa outra seara de bullying, discriminação, e daí eu não sei se você quer falar disso. A gente pode falar isso em outros programas, né? Em outras edições. Mas aqui, antigamente não se questionava, hoje em dia se questiona, se coloca tabus à mesa, é tudo contraditório, é tudo, né, daquele jeito. Mas assim, o que ainda falta
Porque completo não tá, né? A gente vê aí no mundo que não tá igual do jeito que deveria estar. Então, para Cecília, para educadora, para professora, o que falta ainda para o mundo ficar mais igual, ficar mais justo para todo mundo? Falta vontade, falta formação, falta leitura, falta equilíbrio no cotidiano. Porque mesmo os professores estão invadidos pela tecnologia e ou eles são repetitivos, fazendo a mesma coisa sempre, e isso é uma das coisas que eu vou tratar na minha mentoria, e as pessoas querem disciplina. E é isso que falta compreender. Uhum. É isso que falta compreender. Porque, na realidade, disciplina, eu atribuo isso a quartel. Escola não é lugar de disciplina. Escola é lugar de ensinar e aprender. Compartilhar e internalizar. Então, falta uma formação mais sólida dos professores, no sentido de se abrir para um novo posicionamento. Esse novo posicionamento é construir significados junto com seus alunos. E, mais do que isso, encantar o seu aluno com aquilo que você está fazendo. Pensa você, se você não se encantar com alguma coisa, você não se entusiasma. Aí vem o desinteresse, aí ele vai para o celular e vai fazer outra coisa. Uhum. Né? Então, o que está faltando? Está faltando uma adequação, porque a gente tem um panorama assim, Gabriel. Escolas com estruturas do século XIX, os prédios estão a mesma estrutura, certo? As salas de aula com crianças sentadas uma atrás da outra em fileiras. Então, estruturas do século XIX, professores do século XX lidando com alunos do século XXI. Então, a gente tem aí um tripé meio esquisito, que é preciso que todos enxerguem essa situação. Na medida que você, professor, não importa a arquitetura, necessariamente, mas você tem que se trasladar da sua formação de século XX para a mentalidade do século XXI. Aí a gente começa a fazer uma boa intersecção entre alunos e professores, entre ensinantes e aprendizes. Então, falta leitura, falta formação específica, as pessoas estão lendo muito pouco. Eu fico até triste de dizer que os professores estão lendo pouco. Uhum. E mais uma coisa, né, se você vai tocar nessa questão. Socialmente falando, existe uma insatisfação com relação ao salário. E também existe um desrespeito com relação à função do professor. Embora seja tão decantado que sem educação nada se faz, etc. Mas, quando você vai falar de um professor de educação infantil, refere-se, ele trabalha na escolinha. Então, ele não trabalha numa escolinha, porque um advogado não abre um escritorinho, um pediatra não abre um consultorinho. É uma instituição de ensino infantil e ninguém é tio. Uhum. Né? Então, as pessoas, os próprios professores, precisam se valorizar. Né? Exigir esta posição realmente, eles seriam enxergados dessa forma. Uhum. Agora, se eu me mostro submisso ao que me rotulam, eu tenho que ficar quieto, né? Sim. E você disse sobre a sua metodologia, agora passa pra gente as informações, algum site, alguma rede social onde a gente consiga encontrar sobre a metodologia de Cecília Góes. Você vai encontrar esse trabalho em duas situações, mas pode ir direto no meu site, que é ceciliadecamposgoes.com.br. Nesse momento eu estou lançando uma mentoria que ensina exatamente isso para os professores, não no sentido de que eu saiba mais do que eles, não. É no sentido de dar a mão a eles e fazer junto, estar com, porque vida é relacionamento. Então, ceciliadecamposgoes.com.br, você vai lá na loja e você, professor, pode fazer a sua inscrição na minha mentoria, que são só 10 vagas, e aí nós vamos conversar muito sobre isso. E eu te confiro a absoluta certeza que ao final da mentoria você estará empoderado em relação a essas questões. E nós precisamos nos ajudar. Uhum. Eu acredito mais, Gabriel, que durante o decorrer dessa mentoria online, que vai acontecer em 4 sábados, em 4 encontros online, das 9 às 11, iniciando dia 23 de março, que eu também aprenderei com eles. E desse grupo poderão nascer outros frutos. Eu acho que a gente forma uma teia do bem.
Então, é um convite e é um estender de mão, não para fazer por eles, mas para estar com eles. Para fazer junto, todo mundo, né? Exatamente. Estar no mundo é estar com. Beleza, então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Este foi mais um Ensinar e Aprender by Cecília Góes, um pouco diferente, que ela não está aqui presente, mas ela trouxe conhecimento, trouxe sabedoria e, claro, conteúdo pra gente e pros nossos ouvintes. Muito obrigado, Cecília, pela sua participação hoje. Prazer enorme estar mais uma vez, mesmo que online, aí no coração da Rádio Geek, que é o que impulsiona o nosso trabalho.